dia, tudo bem com vocês? Bom, essa vai ser a nossa primeira aula nesse novo modelo de videoaula. Espero que vocês gostem. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre cartografia. Bom, é claro que a gente vai retomar algumas coisas que a gente já discutiu, que eu acho importante, né? Uma vez que a gente tem esse intervalo de tempo aí distante, a gente vai perdendo um pouco da nossa rotina. Então eu começo um pouquinho falando sobre o trabalho que vocês apresentaram. Excelentes trabalhos, vou postar eles depois aí para vocês terem acesso ao trabalho de todos, né, como uma forma de, até mesmo da gente ampliar um pouco nossos horizontes, né, de conhecimento. Fica uma dica legal, se você tem um livro de geografia, você acessar o site da editora do livro e para que você possa ter acesso ao livro digital. Talvez facilite um pouco mais esse nosso contato, né, no dia a dia, porque afinal de contas, algumas das atividades que eu vou propor para vocês, elas são referentes ao livro, assim como são feitas aqui na sala de aula. Para começar, eu vou entrar aqui no meu livro digital e aí eu vou pegar essa imagem que a gente tem aqui da cidade de Goiânia, que é uma imagem feita, obtida através de satélite, né, para a gente observar como hoje a cartografia evoluiu tanto. Né? A gente consegue ver detalhes aí que, infelizmente, naqueles mapas da antiguidade não eram possíveis, né? Haja vista o pouco conhecimento tecnológico que eles tinham naquele período para hoje, mas aquele pouco conhecimento vale a pena a gente pensar que era bastante para o momento. Bom, eu começo aí, né, pensando, refletindo um pouquinho sobre essa frase que foi colocada aqui no início do capítulo, que ela diz o seguinte: o mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como uma obra de arte, construí-lo como uma ação política ou como uma meditação. É interessante a gente pensar nisso, porque essa frase aí vem direto conversar um pouquinho com o trabalho que vocês apresentaram para a gente. Né? Bom, então, cartografia. Primeira coisa, eu acho importante a gente fazer um breve resumo daquilo que vocês apresentaram para a gente, mas talvez com uma perspectiva um pouquinho diferente. Né? A gente começa falando um pouquinho da história da cartografia para a gente pensar o quanto ela foi importante. Afinal de contas, a geografia, ela vamos dizer assim, ela fez com que a cartografia fosse a nossa linguagem. Ou seja, através de uma linguagem não verbal, a gente consegue expressar modificações que ocorrem na paisagem. É claro que boa parte dos mapas eles são produzidos com linguagem verbal, né, através das legendas que a gente vai conversar bem mais lá para frente quando a gente for elaborar algum mapa aí junto. Bom, para começar a história, a gente segue a linha do tempo da própria história. Né? Então, eu vou começar com as antigas civilizações. Todas as vezes que a gente fala de antigas civilizações, a gente já pensa lá naquele período onde a Grécia e Roma eram os principais impérios naquele momento. Né? E aí eu vou pegar especificamente a Grécia, seguindo o roteiro que o livro coloca para nós, e eu destaquei duas importantes figuras que aparecem em vários outros tipos de conhecimento, né? Na sociologia, na matemática, enfim. Era porque naquele período a gente discutiu, quando a gente falou um pouquinho sobre a breve história do pensamento geográfico, que antes eles tinham liberdade, hoje a gente também tem, mas antes era maior, deles discutirem vários assuntos, né? Eles não tinham um único objeto de estudo, por isso que eles aparecem em várias ciências aí. Bom, peguei a figura de Eratóstenes e de Ptolomeu. O primeiro mapa lá em cima é a figura de um mapa criado por Eratóstenes. A principal importância dele é que ele foi uma das primeiras pessoas a desenhar um mapa de como poderia ser o mundo conhecido. Então, vou pegar aqui uma caneta, vamos ver se vai dar certo toda essa tecnologia, colocar em vermelho, e aí a gente destaca aqui o mapa dele. Olha que interessante. O mapa dele, ele coloca para nós a Europa, olha como é que era a Itália, um pouquinho aqui da Grécia, né?
É interessante a gente pensar que nesse mapa deles aqui, a Grécia aparece como um tipo de uma mão ou uma perna, né? E aí a Itália também aparece como uma outra. Parece o mar Mediterrâneo, porque a gente já discutiu a importância do mar Mediterrâneo, né, várias vezes no ensino fundamental. Aquilo que a gente chama de África hoje, para eles era conhecido a parte onde era a Líbia e a civilização egípcia. A gente percebe a parte aqui do rio Nilo. E quando a gente olha aqui para essa outra região, a Ásia, olha que interessante, Arábia Saudita, né, Península Arábica, e a Índia aqui. Hoje a gente percebe que é um pouco diferente daquilo que eles imaginavam. Né? Sem dúvida nenhuma, a maior contribuição foi de Ptolomeu. Ptolomeu ele criou uma obra intitulada Geografia. Nessa obra ele fez alguns mapas, né, e uns mapas interessantes. Aqui a gente pode observar algumas coisas que foram discutidas no trabalho de vocês. Né? Os mapas aí com a finalidade de decoração. Né? Só que eu chamo a atenção para esses, vou chamar de anjinhos, né? Eles soprando os ventos, né? Mostrando para onde eram mais comuns os ventos naquele momento em que eles viviam. Bom, esse mapa ele tem uma importância também porque foi um dos primeiros mapas a tentar representar uma superfície do planeta Terra, né, uma superfície oval, uma circunferência dentro de uma superfície plana. Então a gente já começa a perceber aí uma preocupação um pouquinho maior com aquilo que a gente conhece como hoje. Bom, seguindo ainda essas antigas civilizações, é importante a gente destacar os mapas que foram produzidos na China. Os mapas chineses, como também apareceu no trabalho de vocês, a gente percebe aí que eles não tinham tanta importância para o que estava acontecendo no mundo, né? Eles estavam fechados, então eles gostariam ali de representar aquilo que era a China, aquilo que eles conheciam de China no momento. Bom, saindo um pouquinho da Idade Antiga, a gente chega na Idade Média, e na Idade Média o livro destaca esses dois tipos de mapas para a gente. O primeiro feito por Santo Isidoro e o segundo feito por Al-Idris. Primeiro eu nem preciso falar, né? O cartógrafo Santo Isidoro, ele tenta representar o mundo aí numa concepção onde Jerusalém apareceria como no centro do mapa. E aí a gente vê as regiões conhecidas que eles tinham, a Ásia, a Europa e a África, e aqueles traços que seriam os mares que eles conheciam, né? O Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Bom, enfim, é importante a gente perceber aí a presença de uma cruz, né, formando esses dois rios, e essa presença já do mundo visto como uma esfera. Então é interessante a gente pensar nisso. Né? O mapa ao lado, o mapa de Al-Idris, a gente já percebe uma história um pouquinho diferente. Né? A gente já não tem mais o papel da Igreja Católica, porque afinal de contas eles foram feitos aí na região onde hoje seria o norte da África, região onde a gente tem os povos muçulmanos, né? Então a gente já não percebe mais traços aí que indicam para a gente uma certa religiosidade, como a gente viu, por exemplo, no mapa anterior lá na Idade Antiga, onde tinha mais ou menos como se fossem, os anjinhos. Bom, seguindo a linha do tempo, a gente chega na Idade Moderna. A Idade Moderna muda muita coisa, né? Surgem os portulanos. Portulanos nada mais são do que mapas de navegações. Eles foram elaborados justamente por cartógrafos que aceitavam essa empreitada de entrar numa embarcação e sair também em busca dessas novas terras. E aí ele tinha como função desenhar, né, os contornos dos continentes. A gente percebe aí que existe algumas alterações, né, porque afinal de contas era aquilo que eles acreditavam, e como existia grande preocupação também de proteger as áreas que eles conheciam, esses mapas eles ficaram, alguns deles chamados de pictórico, porque afinal de contas a gente vê alguns desenhos inseridos dentro do mapa, né? Então a gente percebe a presença de rios, escudos para mostrar quem é o dono, enfim, tinha toda essa ideologia, essas cartas produzidas. Bom, o tempo foi passando, a gente chega na Idade Contemporânea. E quando a gente chega na Idade Contemporânea, a gente fala no auge da tecnologia que nós conhecemos. É claro que o período entre guerras, ou o período das guerras mundiais, ele foi importantíssimo para o desenvolvimento dessa técnica de cartografia.
Porque, como dizia Yves Lacoste, a geografia serve para fazer a guerra, eu preciso conhecer o território do meu inimigo. E uma das formas da gente conhecer esse território é a gente poder ter acesso ao que eles têm no seu interior. E aí foi desenvolvida uma técnica chamada de aerofotogrametria. Uma técnica bem interessante, né, que câmeras eram colocadas no fundo, na parte de baixo de um avião, claro que não um avião tão moderno, ali, que parece mais o avião do Super-Homem, né? Um avião, até mesmo em balões, e aí conforme esses meios de transporte sobrevoavam uma região, eles iriam tirando fotos, e depois essas fotos eram analisadas. Com o passar do tempo, satélites foram lançados e aí a técnica de aerofotogrametria ela cede um pouco o espaço para o tal do sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto funciona mais ou menos como um esqueminha ali do lado. O Sol, quando ele bate numa superfície, ele reflete. Esse reflexo ele se dá em forma de cores, algo que a gente vai chamar de albedo lá nas aulas de física, né? E cada um deles manda uma cor. Depois cabe ao cartógrafo saber identificar essas cores e produzir um mapa a partir da informação que eles têm. Então a gente tem ali, né, mostrando esse esqueminha. É claro que a imagem do radar, ela chega num centro receptor e aí é feita toda a elaboração de um mapa. E hoje, com a modernidade, a gente tem os drones. Né? Os drones eles são cada vez mais específicos. A gente consegue ter, no mínimo detalhe, o que tem em cima de uma superfície terrestre. Né? E já foi utilizado em algumas situações, como a gente acompanha aí pela mídia. Né? A última utilização do drone foi entre os Estados Unidos e o Irã. Bom, para finalizar, eu vou voltar para o nosso livro didático para ver uma animação que eles colocaram sobre o uso do sensoriamento remoto. Bom, vou dar aqui para a página 31. Aqui, sensoriamento remoto, o desastre de Mariana em Minas Gerais. Né? A gente tem aí um mapa do Brasil, onde ele mostra para a gente a região onde vai ser feita a retirada dessa informação através do satélite. Aqui, um bloco diagrama mostrando para nós, né, o Rio Doce, que foi um rio afetado aí, né, pela lama, que acabou atingindo a cidade de Mariana e chegando até ali na região do Espírito Santo. E aí a gente tem uma sucessão de fotos tiradas aí do satélite. Né? Primeira imagem que a gente tem, vou arrastar para cá. Isso daqui era antes, né? Então essa foi uma imagem retirada antes da catástrofe. A gente percebe a cidade de Mariana, a gente percebe o contorno ali de estradas e de rios, né? Essa cor avermelhada indica para a gente aí a presença dessas estradas e de alguns rios que são abertos aí na região. Quando eu mudar aqui a imagem, a gente vai ver o que aconteceu logo depois do rompimento da barragem. Quando houve o rompimento da barragem, foi isso que acabou acontecendo. Né? Aquela cidade bonita, que era a cidade de Mariana, acabou meio que sendo destruída pela lama que atingiu a cidade e que depois ele vai seguir pelo rio, como a gente pode observar na imagem abaixo, que é a mesma situação. Aqui era a cidade lá de Espírito Santo, né? Mostrando para a gente a foz do Rio Doce. Então isso era antigamente. Quando a gente olha antigamente, a gente percebe aí pela imagem de satélite a presença de areia na água, né? Pela tonalidade. Quando a lama atingiu essa região, a gente percebe até onde chegou a lama do desastre. Enfim, o sensoriamento remoto ele é muito utilizado até hoje, mesmo com a gente tendo esse avanço aí através da tecnologia utilizada por drones. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tem uma lista de exercícios que são os exercícios que estão no próprio livro, que aí vocês respondem e me mandam aí através do próprio Classroom. Vejo vocês em breve. Estarei disponível lá para a gente poder tirar algumas dúvidas. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.